E aí pessoal, tudo bem? Neste vídeo de hoje vou falar com vocês sobre os pilares que sustentam toda e qualquer iniciativa empreendedora. Sem eles, nem adianta investir seu tempo e dinheiro porque muito dificilmente as coisas vão dar certo. Estão curiosos para saber quais são? Segure aí que eu já vou falar, mas antes quero reforçar que é muito importante que vocês deixem seu like e comentário aqui no canal, pois isso nos ajuda a chegar a mais pessoas compartilhando os conhecimentos que a gente gera por aqui. Beleza então? Então já deixa seu like, siga também o canal, ative as notificações e vamos nessa que o vídeo já vai começar. Como inovar e conduzir as mudanças que a transformação digital impõe se não há ainda, por exemplo, clareza sobre como fazer um fluxo de caixa eficiente? Como pensar em construir influência social na internet sem compreender os caminhos para liderar a própria equipe? E como promover seu trabalho sem entender o que é marketing? Uma administração de excelência envolve muitos fatores, e antes de entrar nos pontos que eu separei para discutir aqui com vocês, é importante ressaltar que nunca parar de aprender é a questão mais importante de todas. Primeiro, porque as demandas práticas do dia a dia vão nos demandar sempre novos conhecimentos. E segundo, porque nenhuma carreira ou negócio é imune ao tempo. As pessoas mudam, as profissões mudam, os mercados mudam, tudo muda sempre. E aí eu não poderia me propor a encerrar em 30 minutos tudo que você precisa aprender para administrar bem. Esse aqui não é o meu propósito. O meu objetivo aqui é desenvolver sua visão sobre o que é administrar, por que faz diferença e quais são os pilares que sustentam todo o resto nessa área. Então vamos lá, o que é administrar afinal? Se você pesquisar no Google agora, você vai encontrar algumas dezenas de definições. Caso pare para revisar uma bibliografia da área em algum momento, a gente vai passar para a casa de centenas. Mas no fim das contas você vai notar que todas caminham para o mesmo lugar. E esse lugar ninguém definiu melhor do que Peter Drucker, um estudioso que definiu as bases do que a gente conhece hoje como administração moderna. Nas palavras do Drucker, administrar é planejar, organizar, ajustar, mensurar e formar pessoas. Ou seja, administrar é assumir a responsabilidade. Como o próprio Drucker costumava dizer, nenhuma empresa é mais do que o seu administrador permite. Você, enquanto administrador, é quem vai determinar o rumo e o ritmo do seu negócio, da sua carreira. E aí você deve estar se perguntando, como é que eu vou fazer tudo isso e ainda ser médico? Sim, são desafios grandes para conciliar. Quando sua clínica ou seu consultório estiverem grandes, por exemplo, você vai expandir o negócio, vai ser necessário profissionalizar, você vai chamar gente competente para cuidar da sua gestão. Até mesmo durante o processo de crescimento, vai ser essencial delegar tarefas e dividir as responsabilidades. Mas a verdade é que para o barco sair do lugar, você vai precisar fazer alguns sacrifícios. E durante toda a jornada, mesmo quando sua gestão já for profissionalizada, você vai precisar ter um olhar de administrador sobre o negócio. Precisará entender as dinâmicas que regem a sua empresa. Isso é condição para a sustentabilidade do que você vai construir. E aí tem 3 princípios que eu considero o coração de todo e qualquer negócio. E foram justamente eles que eu separei para destacar aqui. Vamos lá? O primeiro é liderar. Você não vai a lugar nenhum sem a ajuda de outras pessoas. Seja lidando com seus pacientes, seja negociando com fornecedores, liderando sua equipe, você vai precisar lidar com gente. Organizações, no fim das contas, são pessoas. Somos nós que fazemos a roda girar. E aí, mais do que falar em gestão de pessoas ou recursos humanos, é importante olharmos para a liderança. Em todos os cenários, é o olhar de líder que vai fazer toda a diferença. E ocupar essa posição da maneira certa precisa partir de um norte, que é a autenticidade. No Leadership, a Masterclass, um curso internacional de liderança que temos na nossa plataforma, a gente tem um módulo com Bill George, que é um professor da Universidade de Harvard e foi por muitos anos CEO da Medtronic, uma gigante global na área de tecnologia médica que vocês devem inclusive conhecer. Veja o que ele diz sobre a importância da autenticidade ao liderar pessoas. Bill George, it's a pleasure to have you here. I always enjoy talking to you. Thank you, Dan. I want to kind of get an eagle-eye view of your work and thinking on leadership, which is quite vast and deep at the same time. And you come from a business background, of course. You're best known for having been the CEO of Medtronic and bringing it from a $1 billion cap to a $60 billion cap over your tenure, and now at Harvard being a professor of management in the business school. But I think what's most intriguing to me is your work on authentic leadership, what you call true north leadership. And the several books you've written along those lines, starting with your
your book about being the CEO at Medtronic, and then about authentic leadership and True North, and now True North groups. And I think right at the outset, I'd like to know, well, what do you mean by the phrase? What is an authentic leader? Someone who's genuine and real, that you're dealing with a real person. They're comfortable in their skin and they're able to, you can sense that in dealing with them. They're open, they're willing to be vulnerable. So it's like the genuine article. And you may have characteristics that some people do not consider authentic, okay? You may have a certain ego, you may have a certain motivation, but I don't think that's inauthentic. I think that's all part of the whole package. Like, I'm a very impatient person. Now, do you consider me inauthentic because I'm impatient? No, I'll say I'm impatient. I don't like driving in traffic or waiting in line. That's part of I'm not proud of the characteristics, but it's who you are. It's part of who I am. So there are downsides and the negative sides, or where we come from. Being proud of where we come from, not ashamed, even if I come from an abject poverty or a difficult family situation. That's part of who I am. And so I can't deny that that is who I am. And so I think that's all integral to being authentic. But I think, well, simply say it's being comfortable in your skin, knowing who you are, not what you are. Hey, I'm a professor at Harvard. No, that's not important. That doesn't describe anything about who I am. There are thousands of those people out there. So you also urge people to develop their unique leadership style, not to try to copy someone or to read like a book about it or find a template and try to fit that, but to be your own leader. Why is that so important? That's the only way you can be authentic, is having your own unique style. Well, how could I emulate someone else? How could I be like Jack Welch? Jack Welch was known as the CEO of the century, not the decade, the century, and for the 20th century. How can you be like Jack Welch? And a lot of people have tried to emulate that style. We used to have what we called the great man theory of leadership. So if you could try to emulate a great president, well, I'd be a total phony. Think how the women felt about that. All the women leaders thought, how can I emulate, So I think that's key. Style is not what's important. Any more than dress, the way you dress, your style, the way you look. None of these things are important. Your physique. This is all the external stuff. What's important is what's inside here. Who are you? Not what are you. Not how do you look. What kind of appearance do you give? That comes later. That should be a natural outgrowth of who you are. Essa aula é fantástica e o Bill é um líder que todos vocês deveriam ler e ouvir. Não para emular, como ele mesmo ressalta, mas para conhecer e desbravar os caminhos que talvez ainda não tenham explorado. O segundo princípio é cuidar bem das finanças. Se 100 pessoas a gente não avança, com uma gestão financeira ruim podemos colocar a perder muito rapidamente tudo aquilo que a gente construiu. É muito importante que você planeje, tenha métricas muito claras sobre seus custos e receitas, defina ferramentas de controle para manter suas movimentações e patrimônio no radar e principalmente administre com muito zelo seu fluxo de caixa. Inúmeras empresas lucrativas fecham as portas simplesmente porque mesmo dando resultados, chega ao fim do mês sem dinheiro. E aí entra naquela bola de neve de dívidas, juros, até não suportarem mais. Na aula de abertura do nosso curso Finanças Essenciais, o Frank Gomes, o professor desse curso, apresenta um panorama rápido de como a má gestão financeira afeta as empresas brasileiras. Vamos ver. Muitas vezes quando eu vou visitar uma empresa pela primeira vez, o dono da empresa me recebe e as frases que eu mais escuto são: Frank, eu não entendo muito bem por que minha empresa não dá dinheiro. A gente trabalha pra caramba aqui, mas não sobra dinheiro nenhum no final do mês. Aí eu falo, bom, então vamos ver o fluxo de caixa. E aí a resposta é: eu não sei como está muito bem o meu fluxo de caixa, ou mesmo o que é o fluxo de caixa. A minha área é técnica, né? Eu desenvolvi numa área operacional, eu fiz faculdade de um curso mais técnico e lá não tinha nenhuma matéria relacionada à área financeira. Então, com isso, e teve um outro detalhe, assim, fazendo pesquisas, eu vi que tem um estudo do Sebrae sobre sobrevivência de empresas no Brasil que mostra que 25% das empresas fecham as portas com menos de 2 anos de idade.
E quando comparadas as empresas que sobrevivem versus as que não sobrevivem, tem duas diferenças que se destacam, né? As que sobrevivem investem muito mais em treinamento, os gestores investem muito mais em treinamento próprio da equipe e eles têm um melhor controle das receitas e despesas. Ouviram, né? Então, cuidem do dinheiro. E por fim temos o terceiro princípio, que é não negligencie o marketing. É muito comum, com a correria das demandas operacionais do dia a dia, acabarmos tratando o marketing como algo secundário, cuidando dele no tempo que sobra. Mas assim não funciona, pessoal. Não vai adiantar ser o líder mais excepcional, ter controle total do financeiro e os resultados não aparecerem. E os resultados só vêm quando o marketing funciona. E eu sei que na área de saúde esse tema é um pouco delicado, que há uma série de restrições regulamentares quanto à publicidade. Mas primeiro, marketing não é só propaganda. A propaganda é uma parte do marketing. E segundo, mesmo dentro das limitações determinadas pela lei e pelo seu conselho, é possível construir caminhos e alternativas que gerem visibilidade, constância na prospecção de clientes e, consequentemente, um fluxo perene de resultados. Nesse âmbito, o ponto mais relevante é, sem dúvida, a sua marca. E não falo só do seu logotipo, que essa é só a representação gráfica. Sua marca é a ideia que seu público tem de você e do seu negócio. É o conjunto de atributos que vão pesar positiva ou negativamente quando alguém for tomar a decisão de ligar para marcar uma consulta. O nosso professor Marcos Hiller, uma das principais referências no Brasil quando o assunto é branding, ou seja, construção de marca, diz o seguinte: mas acho que tem um desafio central para nós aqui. O que essas marcas tentam fazer e o que a gente pode fazer com a nossa marca? A gente precisa posicionar a nossa marca, criar um posicionamento de marca. Para mim, esse é o conceito central do nosso debate aqui. O que é posicionamento de marca, pessoal? Já falei um pouco sobre isso aqui. Posicionamento de marca não é o que você está falando sobre a tua marca. Posicionamento é o que a tua marca está habitando na mente do consumidor, né? Então, se eu mostrar uma marca para vocês aqui agora no próximo slide, eu vou mostrar uma marca para vocês aqui e vocês me falem, pensem aí, o que é essa marca na cabeça de vocês? O que vocês pensarem sobre essa marca é o posicionamento dela. Mas a marca comunica isso? Se ela comunicar uma coisa e é o que está na cabeça de vocês, nota 10 para essa marca. Os caras fizeram a lição de casa, leram muitos textos aí do portal de administradores, fizeram muitos cursos, assinaram administradores premium, fizeram a lição de casa. Agora, se a marca comunica uma coisa e tem outra coisa na nossa cabeça, é uma marca que exige pedalar um pouco mais. Vamos lá, 3, 2, 1. E aí, curtiram as dicas dos nossos professores? Pois muito bem, vocês vão poder ter acesso aos cursos completos de onde esses trechos foram extraídos e ainda dezenas de outros conteúdos exclusivos sobre as mais variadas competências e habilidades que todo e qualquer empreendedor, administrador ou pessoa ligada ao mundo dos negócios precisa dominar para ter sucesso nos negócios. Então acesse o link que está aqui na descrição do nosso programa, confiram, se inscrevam e outra coisa, deixe seu like e seus comentários dizendo o que vocês acharam desse vídeo de hoje, beleza pessoal? Então até a próxima!